71% das redes municipais não aplicam a Lei 10.639 da forma como ela foi pensada. Portanto, a grande maioria das redes públicas municipais de educação ainda não implementa. Depois de 20 anos, que é bastante tempo, e é o tempo mais do que suficiente para reestruturar esses currículos. E, no entanto, a gente ainda está diante desse dado bastante preocupante. Desses 71%, a gente tem 18% que estão numa situação mais grave, que é aqueles que não fazem nada, nenhuma ação voltada para a implementação da Lei 10.639. 18%, quase um quinto das redes municipais que não tem absolutamente nenhuma prática voltada para o fortalecimento da educação antirracista no Brasil. E você tem 53%, a maioria, portanto, que apenas realiza ações pontuais. E isso é emblemático de como é a educação pública. Por quê? O que de fato se apresenta como padrão das redes públicas é a discussão sobre o racismo, educação antirracista, história e cultura afro-brasileira, só no mês de novembro, que é um ponto que a gente identifica onde é mais necessário avançar. Quer dizer, você implementar uma mudança nos currículos da educação, no ensino fundamental e médio, para que, de fato, se inclua a história e a cultura africana e afro-brasileira como elemento estruturante do currículo, exige muito mais do que um debate uma vez por ano, um debate, uma atividade, um projeto pontual no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Portanto, a gente precisa ainda de avançar muito nesse sentido, fazendo nesse balanço desses 20 anos da lei, uma reflexão crítica e enxergando os limites que a gente precisa superar. E também não dá para a gente descolar a discussão da escola e a discussão da Lei 10.639 da conjuntura mais geral do país. Por exemplo, eu me refiro nesse sentido, eu quero fazer menção à política de teto de gastos que vem sendo implementada no Brasil desde o governo Temer, desde 2017, que foi aprovada a emenda constitucional do teto de gastos. O que resultou, atenção, o que resultou num corte de 56% dos investimentos em educação até 2018. Se a gente for pegar desde 2014, que é quando já começou uma crise internacional, e um ajuste fiscal, dentro ainda do governo Dilma, a gente viu que teve uma redução de 56%, repito, nos investimentos em educação básica no último período. Então, acaba sendo contraditório a gente pensar num avanço, no fortalecimento da educação pública como instrumento de combate ao racismo, se ao mesmo tempo a educação pública vive um notório processo de sucateamento com uma redução brutal do seu orçamento, a partir dessa ideologia neoliberal que procura legitimar o fiscalismo enquanto princípio da gestão pública. Ou seja, o superávit primário em primeiro lugar, o corte de gastos como grande prioridade, no momento em que a gente precisa fazer para avançar na educação justamente o oposto. Porque, segundo a campanha nacional em defesa da escola pública, precisaríamos investir pelo menos 50 bilhões de reais para que as escolas atingissem um nível adequado
do custo aluno-qualidade, que é o cálculo feito dentro do âmbito da campanha em defesa da educação pública, para que as escolas tenham a infraestrutura adequada, que dentro da LDB está escrito como os insumos fundamentais para o funcionamento do processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma contradição muito grande. Por quê? Porque a escola pública ela é composta majoritariamente da juventude negra, né? A juventude negra, em grande maioria, está na escola pública, não está na escola privada. E aí, como que a gente vai fortalecer o processo de conscientização com essa lógica, né, de sucateamento da educação que se expressa, antes de mais nada, no orçamento? Além de outros aspectos, né, como a reforma do ensino médio e temas que a gente acabaria até extrapolando aqui o foco do debate. E, por fim, a gente não combinou aqui um tempo, mas talvez seja interessante já ir concluindo para compartilhar mais aqui a palavra. Por fim, para além da escola, a gente também precisa avançar muito ainda, porque a gente estava até conversando informalmente, antes de começarmos aqui propriamente a mesa, e, lamentavelmente, constatando que, do ponto de vista da segurança pública, que é onde talvez se expresse de forma mais evidente as contradições da sociedade brasileira, passando pelo racismo, porque as vítimas, né, da política de segurança pública, de extermínio, são, sobretudo, né, os homens negros, a juventude. A gente observa nesse sentido que a gente continua se deparando com notícias como a chacina em São Paulo, no Guarujá, as chacinas no Rio de Janeiro, do governo Cláudio Castro, e também as chacinas no governo da Bahia. É um governo progressista. Então, a gente acaba encontrando nesse cenário a necessidade de uma mudança mais radical, que vá além disso que a gente alcançou até agora e desses limites que estão constrangendo, por assim dizer, avanços mais sólidos dentro da perspectiva antirracista em geral no Brasil e, em especial, na educação.